painel O Papel da Comunicação na Agenda ESG. E para mediar, eu chamo a Leana Matei, que é escritora, palestrante, comunicadora e diretora da Aganju. Por favor, Leana. Ana Cortati, que é Head of Strategy and Data na Soco e fundadora da Hibricolab, consultoria focada em acelerar mudanças em pessoas e negócios. Guga Cruz, advogado, speaker, escritor, mestre em Direito, Governança e Políticas Públicas. Por favor. Seja bem-vindo, Guga. Ana Paula Matos, advogada, administradora e vice-prefeita de Salvador. Ana Paula, por favor, seja bem-vinda. Primeiro, eu quero agradecer aqui, ao Scream por dar espaço, uma mesa dedicada a gente falar de comunicação ESG, muito embora essa temática esteja presente aí nas outras falas e muitos outros momentos aqui do festival. Conseguimos o PPT, gente? Bom, o objetivo dessa mesa é a gente tentar discutir qual que é o papel daquilo que a gente comunica e como que a gente faz comunicação através dessas 3 letrinhas que significam muito mais do que apenas uma sigla em inglês. Pode passar. Não está indo? Gente, só um minutinho aqui para a gente se entender. Pronto. Importante, sempre quando a gente fala de comunicação, muito mais do que falar sobre números, indicadores e conceitos, a gente entender o que é e que representa uma comunicação positiva e inclusiva. No painel de ontem, obrigada, a gente conversou sobre como que a gente se apresentaria numa linguagem diversa. Então, eu posso dizer que eu sou uma mulher branca, estou vestido de branco hoje, porque, afinal de contas, toda sexta-feira todo mundo é baiano, estou com conta, tenho um cabelo curto, estou de óculos. Então, quando a gente pensa na comunicação ESG, é aquela comunicação que busca estabelecer, de alguma maneira, um trabalho que é o trabalho de conexão. E aí, ontem, eu escrevi esse textinho, ouvindo as falas, tantas, de lideranças indígenas, de lideranças negras, de mulheres negras, de pessoas tão diferentes de mim, mas, ao mesmo tempo, tão desejosas, em iguais sentimentos, de que esse mundo que a gente quer construir, ele está sendo feito. Ele é todo gerúndio, ele não está prontinho. E aí eu escrevi assim, todo mundo sabe, scream em inglês quer dizer grito. E a gente grita porque a gente não pode calar, porque a gente precisa ser escutado, A gente grita porque a palavra ela não pode caber no peito, ela não nasceu para ser sufocada. E aí eu preciso que a gente pense qual é o grito que a gente quer dar, qual é o grito que a gente quer dizer, o que é que a gente quer dizer quando a gente grita, quais gritos a gente pode e deve ouvir. E, no final das contas, como diz num livro que eu gosto muito, que é Um Curso em Milagres, todo grito ele é um pedido de amor. Então, no momento que a gente está vivendo hoje, polarizado, com tantas coisas, com tantas emoções misturadas, a gente está pedindo amor. Se não é amor, é pedido de amor. Então, comunicação é esse caminho do meio, entre onde a gente está e onde a gente quer chegar. Comunicação é ponte. Do latim, comunicare é compartilhar, é tornar comum. Como que eu faço sentido entre o que eu penso, o que eu digo, para você que está do meu lado, que às vezes não pensa da mesma forma que eu, e que bom, Então, a comunicação é feita de muitas vozes, fala, dividida, palco dividido, escuta atenta. Como a gente pode falar de comunicação ESG no mundo de fake news, que é muito mais do que uma fofoca, é um sistema de poder, gente, da desinformação. Como que a gente fala de ESG em exclusões, violências reais e simbólicas, destruições ambientais? Uma coisa é certa, a gente não consegue falar disso sem responsabilidade compartilhada, sem união de força, sem trazer as pessoas para perto, em todos os setores, em todos os poderes. Então, a gente está aqui com essa mesa aqui diversa, na verdade, pessoas que ocupam diferentes lugares na sociedade, justamente porque a gente entende que é preciso falar junto. Não dá para falar baixinho, não, viu, gente? Não dá mais para, olha, precisamos mudar o mundo, vou fazer minhas coisas aqui, vou guardar para mim. Tem muito mais a ver com realmente colocar nossa voz para fora, ter coragem de dizer, silêncio não é resposta, muito embora às vezes seja necessário silenciar para criar a palavra, mas nesse momento não dá para calar, porque quando a gente cala, também a gente pode ser entendido como omissão. Então, a gente precisa soltar o verbo, e verbo é ação. Nosso Scream, nosso festival, foi feito de muitas vozes e de intenções verdadeiramente convergentes, acredito, de verdade. E quando a gente sabe que a gente não está só, é alento, é esperança que abraça o nosso futuro, e abraços de muitos e muitas, sintam-se abraçados aqui, no nosso propósito, enquanto evento, enquanto propósito de comunicação. Há abraços e há muitos braços. E eu queria aqui chamar as outras pessoas
que estão na mesa para que a gente possa começar essa conversa. Muito obrigada. Vou passar a palavra aqui para a Ana. Ana, vou deixar que você se apresente, conte a sua experiência sobre comunicação ESG aí à frente do poder público. Obrigada, Leana. Bom dia, pessoal. É uma alegria enorme estar aqui, representando não a prefeitura, eu fui convidada como vice-prefeita, mas eu quero estar aqui representando os cidadãos baianos, as mulheres baianas, as pessoas que estão na comunidade. Porque quando a gente pensa em ESG, eu estou falando em ambiental, em social, em governança, mas eu estou falando, sobretudo, em desenvolvimento sustentável, desenvolvimento social, em espaço para as pessoas. E aí, Leana, eu recebi um grande desafio. Tem lá, como é que fala da comunicação nesse processo? E vocês me deram duas perguntas-chave. A primeira, quais ferramentas o poder público tem para poder envolver as pessoas nesse processo? E a segunda, como fazer um controle social? Isso já me incomoda, porque a palavra controle não é a palavra que eu gostaria de estar falando aqui, mas eu entendi o processo. É a sociedade participando da gestão pública, controlando os caminhos que ela mesma vai viver. Então, ela sendo parte da construção e também da reconstrução. Eu entendi controle nesse sentido. Então, Ana, agora que você trouxe as perguntas, fala aí exatamente o que é que você pensa sobre ESG, por que você está aqui? Bom, meus companheiros aqui, Ana, Guga, de jornada, falar em comunicação ESG é falar para o mundo que a gente começa a repensar o papel das organizações. Se fala muito no ESG, nessa sigla, nas empresas. Como é que elas saem do centro do lucro e se reconfiguram no espaço e entenderem que o seu papel é muito mais do que o lucro financeiro, mas, de fato, ter uma responsabilidade social e prover, a partir da sua ação, um desenvolvimento sustentável do seu país e do mundo. Isso serve para as organizações, mas muito mais para os governos. Porque o nosso papel nunca foi, enquanto governo, nunca será lucro, enquanto finanças. O bom governante não é aquele que deixa recurso parado na conta, mas é aquele que aplica adequadamente cada recurso que ele tem à sua mão. E que, para isso, ele sai do seu gabinete, ele vai para as comunidades, ele escuta as pessoas e ele divide a responsabilidade. É a tal da gestão participativa. Então, comunicação passa por isso. Você ouvir as pessoas, ter ferramentas, não para dizer, olha, eu penso isso, como é que você vai concordar comigo? Nada, é o contrário. O que é que você pensa, o que nós pensamos e como é que a gente pode construir essa sociedade boa para todos? Porque, no nosso caso, de gestor público, de ente governamental, o nosso lucro é, de fato, ter uma sociedade melhor para as pessoas, mais humana, mais inclusiva, com desenvolvimento. E eu até tenho dito que não acredito no desenvolvimento econômico sem o social. É fazer com que as pessoas pensem os problemas para evitá-los e para resolvê-los, melhorando a sua vida, saindo de um patamar e indo para outro. Ana, me dá um exemplo claro para eu entender o que você pensa. Simples. Está chovendo. Eu vim para cá na chuva e pensando, meu Deus, Salvador historicamente sofre com a chuva. Nós, a cada 15, 20 anos, perdemos vidas, e às vezes nos mesmos lugares. Eu estava, em 2015, como subsecretária da Promoção Social, quando a gente perdeu 26 vidas e milhares de famílias foram afetadas. E aí, o que nós fizemos? Como é que a gente conseguiu preparar Salvador para um novo momento? Muitas coisas, seriam horas para eu falar aqui, mas vou trazer 3 pontos principais. O primeiro, nós reconfiguramos a Defesa Civil. Nós entendemos que a Defesa Civil passava, sim, por contenção de encostas, por novas tecnologias mais baratas, como geomantas, como um bom sistema de análise de dados, bons meteorologistas, mas passava principalmente por identificar e desenvolver lideranças comunitárias. Criamos 2 programas, o NUPDEC e o NUPDEC Mirim. O que é isso, Ana? NUPDEC? Núcleo de Proteção da Defesa Civil. Chegar na comunidade e formar defesa civil social. Quem é o líder? Quando chover, que lá o sistema meteorológico todo tiver estudado, entendido, e apitar uma sirene que a gente construiu, apitar um sistema, a pessoa recebeu um SMS, ela vai sair de casa? Será que ela vai sair de casa largando tudo que ela tem, que pode ser só uma geladeira, só um fogão, uma televisão, mas tudo que ela tem, para alguém entrar? Ela vai arriscar?
Quando eu desenvolvo um líder comunitário, ele vai com a nossa equipe batendo na porta das pessoas e chamando para ir para o acolhimento nas nossas escolas. A nossa equipe está lá com o nosso colete laranja, mas as pessoas da comunidade também estão. A gente chega antes, o satélite mostra antes, a gente avisa antes, mas nós temos o mais importante, uma comunicação direta do líder comunitário, do vizinho, da pessoa que vive o mesmo problema. Essas pessoas saem com a gente. Ô, Ana, o que isso tem a ver com isso aqui tudo? É um sistema de governança social e ambiental, onde a gente consegue compreender qual é a ameaça climática, como a gente trabalhar em conjunto para evitar as mazelas sociais daquela ameaça climática e criar uma rede de governança para que as pessoas tenham o seu cuidado devido e tenham uma nova vida. De modo prático, em 2020, salvamos em uma comunidade uma mãe e um bebê de 2 anos, abrigado na Escola Municipal de Castelo Branco, quando a casa caiu, e numa outra comunidade, 31 famílias, 150 pessoas, que quando a casa caiu, a gente já tinha tirado de lá. Numa estrutura coletiva, entendendo qual o problema, como construir uma nova solução. Isso é um caso real. Em 2020, com a pandemia, a gente poderia ter perdido, em 2 comunidades diferentes, 152 pessoas, e não perdemos. Não porque nós fizemos contenção de encostas apenas, ou melhoramos o sistema tecnológico, mas porque a comunicação foi direta. As pessoas entenderam o processo e construíram com a gente um caminho para poder, de fato, a previsão tecnológica se materializar numa mudança social, num novo caminho social. Óbvio que tem muito investimento em infraestrutura, mas o mais importante disso tudo foi uma governança social. A gente compreendeu como aquela comunidade vive e como motivá-la a sair e depois construir um novo caminho. Um segundo exemplo. Esse ano, eu estava com a equipe da educação numa escola municipal, eu não me lembro o bairro agora, mas eu acho que é na Prefeitura Bairro de São Caetano, onde a gente levou um projeto da NASA para poder discutir com os meninos soluções para essas ameaças climáticas. Eles, que moram naquela comunidade, naquela região, foram entender por que quando chove alaga a casa dele, como é que eles podem, pela educação ambiental, evitar um problema e que soluções eles podem construir. Comunicação ESG passa por isso, por educação ambiental, por educação ESG, por entender quem é você enquanto cidadão, qual o seu lugar e como você pode construir essa nova cidade, essa nova sociedade. Então, a partir dos exemplos que eu dei aqui, um da chuva, que vocês viram, 2020 choveu muito, o sul da Bahia em 2021 se acabou, teve chuva aqui também. Eu estava no Natal com Sóstenes, na comunidade, conversando com as pessoas, mas não perdemos vidas. Ana, você quer dizer, então, que da agora para frente nunca mais vai se perder vida? Não, infelizmente, em qualquer lugar do mundo, quando a natureza vem com toda a sua força, tem questões que são inevitáveis, mas o que for previsível será prevenido, e o que a gente puder construir com tecnologia social, com governança socioambiental, nós faremos. Isso é ESG. E aí, para ir concluindo, para não me alongar mais, quando eu dava aula de relações internacionais, a gente falava em quê? Objetivos do milênio. Milênio virou, os objetivos são reconfigurados. Em 2004, se fala em ESG pela primeira vez. Em 2015, a gente vai falar sobre os objetivos 2030, os ODS, e, no final das contas, é uma única coisa, é a erradicação da pobreza. A partir disso, encontra-se caminhos, 17 ODS. O primeiro é erradicar a pobreza, o segundo, combate à fome, e aí você vai. Quinto, igualdade de gênero. Eu não erradico pobreza se eu não penso em igualdade de gênero. Eu não consigo fazer isso sem consumo consciente, sem desenvolvimento social, sem pensar nas pessoas. E, por último, sem parcerias, que é o ODS 17. Então, gente, o que é que o governante ou a gestão pública pode fazer para, de fato, ter ferramentas para que as pessoas entendam o ESG e tenham uma vida melhor a partir dela? Envolver as pessoas, escutar as pessoas, estar nas comunidades, de entender os problemas, discutir os problemas e criar as soluções. Da criança na escola, a pessoa na comunidade, ao nosso servidor público, a quem pensa as políticas. Então, nós, nesse processo, a nossa comunicação não é impositiva, não é de fora para dentro, mas ela é construída em conjunto. Então, a nossa ferramenta é ouvir as pessoas e construir com as pessoas. E esse controle é muito mais do governante do que da sociedade, porque a gente passa a entender que o nosso papel é, de fato,
ter uma cidade melhor para as pessoas, gastar menos na gestão pública, menos na máquina e mais nas pessoas, investindo em saúde, educação, em lazer, em infraestrutura, no que for, mas ouvindo as pessoas e com gestão participativa. Obrigada por terem me escutado. Muito obrigada, Ana. Tenho várias perguntinhas, mas vamos deixar para o final. Vou deixar você por último, viu, Guga? Os amigos para depois. Ana, por favor. Super legal ouvir que tem pessoas pensando a questão da comunicação governamental, mas eu queria trazer a conversa um pouquinho para a propaganda, para a publicidade aqui na minha fala, que é o meu lugar de fala, que é o lugar onde eu sempre atuei. Eu acho que tem uma questão central em toda a conversa a respeito de ESG, que é a incompreensão do que significa o S de ESG. Né? Uma grande parte das pessoas não consegue compreender que, quando a gente está falando do social, em ESG, a gente está falando de iniciativas que começam dentro da corporação, e não de iniciativas de apoio das corporações à questão social. Corporações de qualquer natureza, sejam elas clientes ou empresas de comunicação, elas contratam pessoas. Então, elas têm uma relação com essas pessoas, produzem ou não relação de assédio, por exemplo, moral ou sexual, que termina em violência doméstica dentro das famílias. Existe um conjunto grande de iniciativas a respeito da própria comunidade que está dentro das corporações, que muitas vezes as corporações ignoram e dão uma atenção enquanto criam uma fundação para educar pessoas, ou enquanto patrocinam algum tipo de evento relacionado à questão social. Então, acho que o primeiro ponto a respeito dessa questão nós temos que parar de gerar impacto negativo. Ou seja, a gente precisa parar de sustentar uma lógica baseada na ideia de compensação, uma ideia que faz com que a gente acredite que não importa o caminho que a gente percorra. A gente precisa lembrar que as corporações ainda se ensina nas escolas, que as corporações estão a serviço da geração de lucro para o acionista, que é um conceito que sobrevive até hoje e que já se mostrou ineficaz. Ele se mostrou tão ineficaz que o PIB do mundo cresceu 3 vezes nos últimos 30 anos, enquanto a desigualdade aumentava. Então, gerar lucro para o acionista é medir a colaboração, a contribuição das corporações na sociedade a partir da capacidade que elas têm de gerar emprego e gerar renda. Não é suficiente. O como você faz isso é uma questão que precisa estar colocada, ou seja, qual é o caminho para a geração de lucro? Qual é o caminho que a gente percorre para alcançar o resultado que está sendo desejado? A gente está gerando saúde para a sociedade enquanto a gente gera lucro? Ou a gente está criando ferida, que depois a gente acredita que, de alguma forma, vai ser resolvida? Então, essa é uma questão central. Nosso negócio é comunicação. O que isso significa na prática? Significa, na prática, que nós somos uma das pouquíssimas indústrias do mundo que não discute geração de resíduo. Comunicação gera resíduo. Todos os dias. Um bom exemplo disso foi o que aconteceu na nossa indústria durante um século inteiro, quando a gente gerou padrões. Padrões de magreza, padrões de beleza, padrões de raça, padrões de sucesso. Quando a gente definiu para as pessoas que elas ficavam mais bonitas dirigindo um tipo específico de carro. Quando a gente disse para as pessoas que elas ficavam mais aceitáveis e pertenciam mais, quanto mais elas fossem brancas. E nós fizemos isso ano após ano. Há alguns anos atrás, a Unilever desenvolveu uma campanha chamada No Stereotype, uma iniciativa, na verdade. Ela chamou todos os seus parceiros, ela chamou a indústria de uma forma geral em Cannes e disse: nós não produzimos mais estereótipos. Ela iniciou uma luta, ela chamou todos os concorrentes, inclusive, e iniciou um ponto importante: nenhuma luta contra a desigualdade ou a favor da equidade é uma luta de uma corporação. É uma luta de todas as indústrias.
E isso não pode ser uma competição entre empresas. Isso é uma parceria entre empresas. Muito bem, a Unilever chamou todas as empresas, inclusive seus concorrentes, e disse, vamos trabalhar contra estereótipos. Então, a partir de agora, no stereotype, não estereótipos. O que mais a Unilever fez quando ela fez isso? Ela disse que era isso que era feito. E a gente precisa se lembrar disso. Ao mesmo tempo que a Unilever disse não faremos, ela disse não faremos mais, porque fazíamos. Então, a indústria de comunicação precisa olhar para si mesma e reconhecer que ela constrói imaginários. Aquilo que nós imaginamos define o futuro. Não existe futuro sem imaginação. A gente imagina o futuro antes que ele aconteça. E o que aconteceu até esse momento específico foi que nós convidamos as pessoas a imaginar um futuro cheio de padrão, cheio de estereótipo, que ignora a pluralidade do mundo onde a gente vive, que define padrões de sucesso baseado em sucesso financeiro. Era normal na indústria de comunicação você trabalhar com um conceito chamado aspiracionalidade. Quem trabalha em agência aqui deve saber, talvez ainda trabalhe em empresas que usem esse conceito, porque ele ainda é usado. Ou seja, você constrói uma imagem acima daquilo que as pessoas dão conta de realizar, para que elas desejem esse lugar e para que isso represente status e elas consigam, elas passem a vida buscando esse lugar, inclusive dividindo em 24 meses. Para que, alcançar os símbolos que representam esse lugar, ela se sinta pertencendo. Não é isso? Não bom. Esse conceito precisa ser substituído por identidade, por identificação, por representação. Ainda existe um conjunto enorme de pessoas e de empresas que acreditam que o nosso negócio, que o negócio da comunicação, não influencia a sociedade. Vocês já devem ter ouvido em alguma reunião algum cliente dizer, por exemplo, a única coisa que nós fazemos, ou algum chefe de vocês dizer, que o que a publicidade faz é construir marcas e vender produtos. Esse é o nosso trabalho. Não é. O nosso trabalho é influenciar comportamentos. É isso que nós sempre fizemos. As pesquisas na comunicação estão a serviço de entender o comportamento para agir a partir desse entendimento, fazendo com que determinados conceitos, determinados comportamentos, determinadas ideias sejam adotadas. Portanto, tragam para a mesa intencionalidade. Tenham a consciência do valor que a comunicação representa nesse momento do mundo. A publicidade pode, muitas vezes, estar em crise. A comunicação, não. Ela nunca foi tão importante. Ela é chave para que a gente seja capaz de criar novos imaginários, de convidar as pessoas a imaginar um mundo diferente do mundo do qual nós fazemos parte hoje. Eu vou dar para vocês alguns números, toda hora eu abro esse negócio aqui, porque eu quero ler, mas aí não leio, então agora eu vou ler. Só para vocês terem uma ideia, que está numa apresentação que eu faço sempre, o orçamento total dedicado à cultura pelo governo federal no Brasil foi igual a 1,7 bilhões em 2021. No mesmo período, segundo Kantar e Ibope, o investimento em publicidade no Brasil foi de 69 bilhões. 1,7 bi em cultura versus 69 bi em comunicação. O orçamento eu vou fazer a mesma análise em relação à educação. O Ministério da Educação brasileiro, em 2021, o orçamento foi igual a 145,7 bi. Mas a verba discricionária desse dinheiro, ou seja, a maior parte desse dinheiro é para pagar funcionários e estruturas físicas. A verba discricionária, que é aquilo que pode ser investido, foi igual a 23 bilhões. 23 bilhões é 1/3 do investimento publicitário no Brasil. Quem constrói cultura? Quem influencia a sociedade? A base daquilo que nós fazemos é alcance, impacto e frequência, correto? Todo mundo conhece essas 3 palavrinhas que trabalham com comunicação. Portanto, não só o nosso investimento, o dinheiro que nós temos na mão
para investir em comunicação é extremamente maior do que o dinheiro que é investido em cultura e educação no país, como a gente investe esse dinheiro a partir de uma lógica de repetição e alcance. A gente repete a mesma mensagem várias vezes, de uma forma extremamente estruturada. Quem vocês acham que influencia comportamento? Só a família? Só a educação? Não, né? Então, a nossa responsabilidade, sentado onde nós estamos sentados, nesse momento específico, e não só a nossa responsabilidade, como a responsabilidade dos clientes, se por acaso tiver algum sentado aqui na sala, é extremamente grande. Nós precisamos trazer essa consciência para a mesa e, junto com essa consciência, tomar um conjunto de decisões. Eu tenho algumas para sugerir para vocês. Na verdade, 7. Tornem-se intencionais. O que significa tornar-se intencionais? Sentem na mesa e se perguntem: qual o tipo de resíduo eu estou gerando? Que tipo de resíduo em relação à discriminação, ao estímulo à violência, à criação de padrões? Que tipo de, ou resíduos positivos? Que tipo de resíduo eu estou gerando com essa campanha? Qual é a minha intenção? Que tipo de resultado, para o bem e para o mal, ela pode gerar? E pense a respeito. Não pense apenas em se essa campanha tem ou não, se ela tem ou não chance de gerar o resultado financeiro que seu cliente busca. Ajude seu cliente a entender que a busca de resultado financeiro tem consequências no comportamento da sociedade. E ajudem seus clientes a tomar as melhores decisões. Usem dados para isso, existem vários. Outra coisa, construam modelos de briefing que considerem o impacto social e a geração de resíduo. Essa é uma discussão que precisa acontecer com o cliente desde o momento de compreensão de qual é o problema que está sendo resolvido. Considere diferentes cosmovisões. O que significa diferentes cosmovisões? Significa de pessoas que têm diferentes formas de se relacionar consigo mesma, com o outro e com o mundo. Essas diferenças precisam estar colocadas na mesa, porque se elas não estiverem colocadas na mesa durante o processo de entendimento de problema ou durante o processo de criação ou de distribuição de uma mensagem publicitária, certamente alguma pergunta que deveria ser feita não vai ser feita. Então, considerem diferentes cosmovisões. Outra coisa, entendam que a comunicação, como a gente acabou de falar, ela influencia o comportamento. Portanto, descolonize. É função essencial daquilo que a gente faz hoje, não repetir processos de colonização, onde a gente tenta transformar um grupo extremamente diverso de pessoas que está do lado de fora, que formam a sociedade, numa coisa só. Identifique e elimine violências simbólicas. As violências simbólicas muitas vezes estão presentes nas campanhas que são desenvolvidas. Identifique a presença de violências simbólicas e elimine essas referências. Amplie as réguas de avaliação de desempenho para além do resultado financeiro. Não é só o resultado financeiro que importa, o caminho importa. Qual é o caminho que você percorre? Crie métrica, uma régua que considere uma avaliação do caminho. E, por último, fuja de narrativas únicas. Nem que ela seja nova. É uma nova narrativa única. Narrativas únicas nos trouxeram para o lugar onde nós estamos hoje. Nosso trabalho não é substituir uma narrativa por outra narrativa dominante. O nosso trabalho é eliminar a dominância. O nosso trabalho é desenvolver histórias múltiplas, assim mesmo no plural. Futuros múltiplos, assim mesmo no plural. Então, prestem atenção, porque essas são coisas muito simples, mas que podem muito nos ajudar a construir uma comunicação comprometida com a geração de impacto positivo e capaz, de fato, a ajudar as transformações a acontecerem em todos os níveis. Seja quando o cliente está fazendo uma campanha de varejo, seja quando o cliente está fazendo uma campanha de impacto social
objetivamente, trabalhando com uma questão, com uma causa. As discussões a respeito de geração de impacto não podem ficar limitadas à discussão de campanhas de causa. Elas têm que ser discussões que estejam presentes no nosso dia a dia. Não importa se nós estamos discutindo a fala do presidente, se nós estamos discutindo uma comunicação interna, se nós estamos fazendo uma campanha de varejo ou se nós estamos fazendo uma associação de uma marca com uma causa. A preocupação com geração de impacto é uma preocupação, precisa ser uma preocupação cotidiana. É isso que eu queria falar com vocês. Muito obrigada, Ana. Lembrando sempre que consumo consciente é muito mais do que levar a sacolinha para o mercado, né? Vou passar, eu e o Canudinho, vamos passar para a Guga aqui. Bom dia, pessoal. Bom, eu sou aquele peixe que morde a isca. Então, eu não ia falar isso, mas eu vou ter que falar, até porque eu estou num evento de publicidade, né? Ana falou assim, a gente vê o produto, aí vê aquela pessoa, aí você diz, pô, eu vou ser igual aquela pessoa, vai ser influenciado. Há uns 20 anos, quando eu vi Brad Pitt fazendo propaganda de um carro, eu acabei comprando o carro. Então, vocês acertam na mosca, realmente. Mas, quando a gente pensa em comunicação, e apesar de eu não ter o lugar de fala de comunicação, digamos assim, eu não sou jornalista, não sou RP, sou blogueiro, verdade, não sou RP e também não sou publicitário, mas nessa era de capitalismo de stakeholders, quem não se comunica se trumbica. Quando a gente pega o conceito de governança corporativa é o sistema pelo qual as empresas são dirigidas, monitoradas, incentivadas e, especialmente, como elas dialogam com seus stakeholders. Logo, a gente está falando em comunicação. Segundo ponto, quando a gente pensa em trabalhar com ISD dentro de uma empresa, a gente necessariamente vai precisar trabalhar muito com a área de comunicação. Quando a gente identifica a materialidade, ou seja, aquilo que a gente quer trabalhar nas áreas social, ambiental e também de governança dentro da empresa, a gente vai precisar auditar, monitorar, comunicar, aprimorar, escutar e dialogar. Desses 6 itens, 3 têm a ver com a área de comunicação. Então, quando a gente está pensando no G do ISD, é fundamental que a gente lide com comunicação. Sem comunicação, não vai existir agenda de ISD. E mais, diferente daquele preceito cristão de que a gente dá com a mão direita e esconde com a esquerda, quando a gente está trabalhando, corporativamente falando, com social e ambiental, a gente tem que exibir, a gente tem que mostrar. Porque os nossos acionistas, os nossos investidores, os nossos empregados, os nossos parceiros comerciais estão esperando estas respostas da empresa. E quem melhor para fazer isso que não a área de comunicação? Então, fica claro o quão é importante para o G, o E e o S. E eu começo sempre pelo G, porque é no G que realmente a gente vai iniciar os trabalhos quando a gente fala de ESG. A gente precisa de políticas corporativas, tem que nascer da alta direção. E quando nasce da alta direção, o que é que a gente precisa fazer para chegar lá nos gerentes, nos coordenadores, etc.? A gente precisa comunicar. A gente precisa de comunicação interna. A gente precisa movimentar as pessoas para entenderem e compreenderem o que está acontecendo. Então, não adianta. Governança precisa de comunicação. E a comunicação, diferente do que muitas empresas fizeram ao longo do tempo, de colocar a comunicação como um aquáriozinho, ou até mesmo misturar a comunicação com o RH, a gente percebe que, e RH também, comunicação é estratégica. Comunicação não é apenas uma ferramenta para a empresa fazer card no LinkedIn. Afinal de contas, no LinkedIn está sempre tudo muito bem, está sempre tudo muito na cor do mês, ou cor de rosa, ou azul, ou amarelo, etc. Ali está tudo, ou arco-íris, ali está tudo muito bem. Mas e fora do LinkedIn, será que está tudo bem? E aí, eu entro no outro ponto da comunicação. A área de comunicação tem que ser aquela amiga sincerona. Tem que ser a sincerona. Tem que ser a comunicação que vai dizer, a estratégia está ok, porque a gente vai conseguir dialogar com a comunidade. Você não vai fazer social na comunidade impondo, você vai ter que ouvir. Quem ouve, a galera de comunicação sabe como ouvir, sabe orientar internamente como ouvir. Quem dialoga, a área de comunicação vai ter que ajudar. Vou dar um exemplo para vocês, ótimo. Leana Matei, ela é
Comunicadora. Ela trabalhou na mesma empresa que eu trabalhei também. Quem ela atendia na empresa? A comunidade. Se você falar, eu era amiga sincera. Também. Enfim, então, eu já mostrei aqui para vocês o quão é importante. E aí, Leana me pediu para eu falar sobre um outro tema, e aí entra mais uma vez o quanto a área de comunicação precisa ser a amiga sincerona, que é o chamado greenwashing. Todo mundo aqui conhece greenwashing? Para quem não conhece, eu vou explicar rapidamente. É quando a empresa aparenta realizar ações lindas e maravilhosas nas áreas ambientais e sociais, principalmente nas redes sociais, e quando a gente vai depurar o que ela fez, ela não teve um impacto real. Vou dar um exemplo. Vamos mobilizar os nossos colaboradores para abraçar a lagoa. Todo mundo abraçou a lagoa. Impacto, zero. Resolveu a vida dos peixes? Não. Resolveu a vida da água? Não. Mas tirou uma foto bem bonita e colocou no relatório anual de sustentabilidade. Então, isso é greenwashing. Aqui no Brasil, a gente tem o Código de Defesa do Consumidor, Código de Direito e Defesa do Consumidor, que trata da publicidade enganosa. Então, a gente tem o nosso greenwashing regido em lei, que ele é proibido. Então, publicidade enganosa não vale. E, obviamente, que abraçar a lagoa não vai entrar como publicidade, mas é uma informação mentirosa. E o acionista, o investidor, etc., não vai aceitar isso. E os consumidores também não. Os consumidores não estão mais caindo nessas armadilhas de tudo muito bonitinho, sem que haja um sustentáculo. Então, vejam, a comunicação é que vai ajudar muito, porque às vezes, e não por maldade, vem lá uma determinada área da empresa assim, gente, vamos fazer uma campanha linda e maravilhosa, vamos distribuir brinquedos no Natal, cada um vai pegar aqui o nomezinho de uma criança, que o correio dá aquelas cartas, a gente vai distribuir, pronto. Aí a galera vai pensar assim, que lindo, eu sou um ser humano especial, eu fiz aqui uma campanha maravilhosa, comprei um brinquedo com parte do meu 13º salário e dei de presente. Aí a empresa bota lá na newsletter dela, mobilizamos nossos colaboradores para doar brinquedos no Natal. Como assim, cara pálida? Você foi pescar com a varinha de pesca dos outros? Isso não é fazer social. Isso é puro greenwashing. Por isso que a gente precisa tanto da área de comunicação orientando, gente, não divulga isso dessa forma que vai ficar feio. Não vai pegar bem. Quer fazer a campanha, faça, vai ser bonitinho e tal, mas não entrem nessa. Então, vejam, comunicação, a gente tem muito forte para comunicar com os stakeholders, muito forte para comunicar internamente e para evitar o greenwashing. Léa. Obrigada. Eu costumo dizer que a verdade é sempre o melhor insumo de um processo de comunicação efetivo, né? Então, quantas coisas nós acreditamos ser verdade quando na verdade não eram, né? Em tempos aí de fake news, de construções equivocadas sobre aquilo que nós vemos, quando a gente está falando de comunicação ESG, a gente busca sempre ter evidência. Em qualquer processo de certificação que vocês porventura conheçam, seja GRI, Sistema B, Ethos, Pacto Global, a primeira coisa que precisa lá é evidência. E não é dizer eu fiz ou estou fazendo. Cadê o resultado? Porque se todo mundo... Dizer é fácil, né, gente? Tem uma frase que eu amo que é assim, suas atitudes gritam tão alto que eu não consigo ouvir o que você disse. Então, muitas vezes, as pessoas estão falando coisas, mas, na verdade, a prática ela é completamente diferente. Gente, queria abrir para algumas perguntas. Já me sinalizaram. Já temos uma pessoa. Perguntem, por favor. Vamos, né? Sei que estamos com fome, mas vamos aproveitar esses minutinhos com pessoas tão especiais aqui. Bom dia para todo Bom dia. mundo. Eu queria pedir para a Ana... o a gente tem a dela, sorte de ter duas Anas. A Ana Cortati. Ana Cortati. Por favor. Procurei no LinkedIn, não te encontrei. Eu gostaria de saber, na verdade, eu tenho um projeto voltado... Eu sei que a comunicação ela mudou muito de quando o Guga comprou o carro dele parecido com o do Brad Pitt. E eu acho que essa construção da comunicação a gente tem caminhado para que a gente dê voz para algumas causas, né? Algumas importantes causas, como falar de racismo, falar de inclusão, falar de diversidade. E eu acho que a comunicação ela tem mudado muito. E eu trabalho com produção de conteúdo e eu percebo muito isso. Eu gostaria de saber da Ana a melhor forma da gente entrar nesse mercado, contato com as agências. Eu estou um pouco nervoso aqui, não sei porquê.
Eu queria saber qual é a melhor forma, qual é o melhor caminho para a gente conseguir mais acesso, mais contato com as agências, porque acho que é tão difícil a gente ter esse acesso das pessoas conhecerem os nossos projetos e qual é esse caminho. Obrigado. O LinkedIn é Ana Cortá mesmo. Na verdade, tudo meu é Ana Cortá. O LinkedIn, eu também sou Ana Paula. Mas virei Ana Cortá, então LinkedIn é Ana Cortá, Instagram é Ana Cortá, tudo é Ana Cortá. Bom, eu também sou uma pessoa de fora, eu cheguei em São Paulo com 30 anos já, cheguei em São Paulo há 27 anos atrás, e vou te dizer que realmente é difícil, eu acho que principalmente se a gente estiver falando de mercado de São Paulo, assim, se a gente estiver falando das 10 maiores agências. Então, a primeira coisa que eu acho que a gente tem que lembrar é que o mercado não é só São Paulo e não são só as 10 maiores agências. Acho que a gente tem um mercado enorme de clientes. Os clientes hoje são compradores de várias das nossas empresas. Estava a Monique falando aqui há pouco, por exemplo, o cliente dela são as empresas, não são as agências de publicidade. Ela trabalha direto com as marcas. Então, as marcas hoje são compradoras de um conjunto enorme de serviços. Elas podem ser um canal. A dificuldade de acesso ela é real, mas eu vou te dar o caminho que eu segui. Tem que ir atrás. Foi exatamente o que eu fiz. Assim, eu entrei em contato com as pessoas, entrei em contato pelo LinkedIn. Na época não tinha LinkedIn. Entrei em contato pelo telefone, tentei me comunicar, conhecer pessoas que conhecem rede. E ter algo para dizer, que é absolutamente fundamental, porque a gente precisa ter algo para dizer, a gente precisa construir o nosso próprio storytelling, a gente precisa vender a nossa própria marca, a gente precisa saber contar num speech de elevador quem nós somos e o que nós podemos entregar para fazer com que... Porque, às vezes, a gente consegue contar isso, quase sempre a gente responde, nossa, quem eu sou, nossa, é uma história longa. Não pode ser. Ela até pode ser na sua vida, mas, assim, aprenda a contar curto. Porque, às vezes, numa frase, num comentário que você faz com alguém, você consegue despertar o interesse daquela pessoa sobre quem você é e sobre o que você faz, e isso abre uma porta. Então, saiba contar a sua história, tenha uma história para contar sobre aquilo que você faz e a diferença que você pode fazer para as pessoas, para que elas consigam te acessar, e entre em contato com as pessoas. Mas não aleatoriamente, como uma roleta russa, sabe? Tentem fazer isso com foco. Que tipo de empresa me interessa? Vou dar o meu exemplo. Eu sou uma prestadora de serviço, mesmo sendo uma pessoa que hoje é contratada por uma empresa. Eu nunca me considerei um profissional de uma empresa, eu sempre me considerei um profissional do mercado. Então, eu construí a minha marca. Eu existo, independente do sobrenome de corporação que eu tenha. Eu fiz isso como? Produzam conteúdo, escrevam, façam palestra, falem daquilo que vocês acreditam, para que essa marca exista em relação às pessoas. E escolham para onde vocês querem ir. No meu LinkedIn está escrito que eu sou ativista. Vocês abrirem, todo executivo escreve que é ativista no LinkedIn? Fecha portas, correto? Pois eu fiz uma escolha. Isso chama estratégia. Estratégia é fazer escolhas. Eu fiz uma escolha. Portanto, eu não quero trabalhar para as pessoas que não achem que uma pessoa como eu é algo que tem valor. Porque eu acho que eu tenho muito valor. Mas é uma escolha. Não é algo que todo mundo precisa fazer. Então, pensem, eu quero trabalhar para empresa. Eu conheço pessoas que prestam serviço só para startups. Só para startups do mercado financeiro. Ou qualquer coisa parecida com isso. Então, pode me escrever, que eu troco ideia com você. Fica à vontade. Obrigada, Ana. Temos uma pergunta ali. Acho que Dani levantou a mão. Você. Oi, a minha pergunta é para a Ana Paula. Ana Paula, a gente sabe muito bem que as empresas e os acionistas, eles são influenciados e conduzidos pela área pública, de uma maneira geral, através da legislação, através de incentivos, de programas. O que você acha que hoje a prefeitura poderia amadurecer? E quando eu falo amadurecer, que a gente sabe que, né, é uma cultura, envolve muitas questões bem complexas, mas o que você acha que a prefeitura poderia amadurecer para estimular
a adoção de práticas alinhadas com a ESG pelo setor privado? Bom, Salvador está tentando se posicionar como Salvador Capital ESG. Nossa Secretaria de Casa Civil, né, nosso chefe da Casa Civil, Carreira, e o subsecretário Moisés, junto com a secretária Mila, de Desenvolvimento Econômico, tem feito trabalhos nessa linha, inclusive com o próprio Guga. Nós estamos identificando no nosso PPA, nosso plano plurianual, nas nossas metas de planejamento estratégico, como envolver essas empresas, essas organizações e como posicionar a cidade nisso. Isso passa, sim, por um marco legal, mas é muito mais por um envolvimento social dessas empresas. Você tem uma ideia agora, a gente acabou de entregar a Casa Conceito com a Andrea Velame, aqui no Santo Antônio, e quando ela foi pensar em aonde construir o que fazer, a gente conversou. Numa feira literária, e eu falei, Andrea, a gente tem muitos problemas sociais na cidade. Ela falou, Ana, eu quero construir algo que não seja do luxo para o lixo. Eu quero ao contrário, eu quero do lixo para o luxo. Por que do luxo para o lixo? Porque uma casa conceito, tipo uma casa cor, que é a outra marca concorrente, quando acaba tudo. No caso da casa conceito, Andrea foi brilhante. Ela entendeu que do lixo ela pegou um casarão abandonado, ela construiu o luxo. Ela vai deixar um legado para a cidade. Nós temos vários projetos em discussão para saber como melhor aproveitar. Aí foi o envolvimento social de uma empresária com uma visão fora da curva, alguém que ama a sua cidade, que quer deixar um legado, que, conversando com a gente, indo na comunidade, acabou entendendo essa necessidade. Ano passado, eu fiz algo parecido com a Anshan, que seria das empresas que estariam filiadas a ela, é a Câmara Americana de Comércio, para quem não conhece a Anshan. A gente levou lá na Vila Barro Branco, que foi um lugar que tinham morrido 15 pessoas em 2015, nessa história que eu contei, e quando Lídice era prefeita, 2 décadas antes, tinham morrido mais quase 30 pessoas. E a gente mostrou àqueles empresários como a decisão governamental de 30 milhões de encosta, construção de apartamentos, com infraestrutura, com lazer, com praça, tinha mudado a vida daquelas pessoas. Fomos num restaurante popular, fomos em várias áreas da cidade e mostramos, olha, vale a pena investir em Salvador. Esse recurso que você está investindo aqui, em formação de pessoas, em melhoria de ambiente de negócio, que você está investindo individualmente, nós podemos investir no coletivo. Como é que você, empresário, melhora o seu ambiente de negócio na sua cadeia de logística reversa, tratando bem, por exemplo, o seu fornecedor? E como é que eu te dou um amparo? Coloco Salvador na rede Sim, melhoro o tempo de abertura de negócio, diminuo a questão tributária, trago a digitalização de serviços para facilitar a sua vida, mas eu não vai sair da minha cabeça, nem do prefeito Bruno, nem dos secretários. A gente tem conversado com os órgãos. Temos conversado, por exemplo, com a FIEB, com o CDL, com todos os órgãos que nos procuram. As decisões, elas são compartilhadas. É nesse sentido que a nossa comunicação ela é um pouco diferente. A gente não define as metas e cria as melhores ferramentas e caminhos para te comunicar e te convencer. A gente está fazendo ao contrário. A gente quer fazer uma escuta cada vez mais ativa para te escutar, entender a sua necessidade e construir uma gestão mais participativa de verdade. Vou te dar um exemplo. Agora, de 7 a 10 de dezembro, em Grenoble, vai ter um maior congresso internacional de gestão participativa. Nós vamos ser premiados. Vamos ganhar um prêmio pelo PEMANC. O nosso plano de mitigação de ações climáticas vai ser premiado não pelo conteúdo do plano, porque lá não é um evento de sustentabilidade nem ambiental, mas pela forma. Fomos para a comunidade, ouvimos as pessoas, criamos oficinas, ferramentas de comunicação direta e do coletivo, essas pessoas construíram. Ô, Ana, isso tem a ver com a minha pergunta, tudo. Assim como eu faço com a comunidade, eu tenho que fazer com o empresário. Se eu te chamo a responsabilidade, eu te mostro que uma ação sua, responsável ambientalmente, socialmente, com governança, respeitando o ESG, melhora o ambiente geral, não só para você, você vem comigo. Quer ver um exemplo? Eu estava outro dia aqui conversando com Iglesias. Para quem não sabe, ele é o presidente da Associação de Comerciantes do Centro Histórico. E ele falando da dificuldade que é ele ter empregados daqui. E que seria muito mais barato para ele contratar alguém que ele não pagaria transporte, essas pessoas que são pedintes não estariam na porta dele, gerando um sentimento de insegurança. Qual a dificuldade? Ele não consegue contratar, porque aquelas pessoas não estão capacitadas, não estão treinadas. Pela fala dele, chamei Mila, que é a secretária de Desenvolvimento Econômico, e estamos tentando construir um caminho
Então, é pelo marco legal? É sim. Pode ser através de incentivos fiscais, pode ser pela mão dura do Estado. Se você não agir assim, não vai funcionar. Mas, na verdade, o empreendedor, ele tem um suor muito grande, um sacrifício muito grande para ter a sua ideia, o seu sonho e colocar em prática. Enfrenta um mercado dificílimo, com concorrência internacional, com uma cidade com uma série de problemas, principalmente pós-pandemia. Ele não está afim de ser tratado pela mão forte do Estado. Ele quer ser chamado para conversar, para construir juntos e encontrar os caminhos. Então, a comunicação que a gente está investindo muito é da tecnologia, é da ferramenta. Na comunidade, é ter uma sirene, é ter um SMS, é falar com as pessoas, mas é muito mais tentar construir no coletivo, ouvir e construir. Então, sim, nós temos alguns objetivos que envolvem um novo marco legal, mas, antes disso, a gente está tentando mostrar como é que Salvador está avançando. E, para finalizar, como último exemplo, para ficar mais prático, a gente trouxe agora, recentemente, uma série de investimentos na área de saúde, como a Redditor, que vocês veem ali na Garibaldi, um prédio lindo. A Redditor, ela chegou, a parte da iluminação, sei lá, aquela fachada de espelhada, gerou incômodo para as pessoas que moram na região, e a área social deles me procurou. Ana, como é que eu posso fazer para ter um menor impacto, para que as pessoas se sintam mais acolhidas? E a gente foi conversar, e foi construir um caminho social. Sabe o que a Redditor fez? Foi nas comunidades mais pobres vizinhas, não os prédios do Horto, mas a comunidade mais pobre vizinha, identificou quem eram as pessoas que podiam ser formadas, capacitadas e treinadas, entendeu quais eram os seus valores, criamos um programa juntos chamado Treinar para Empregar, e pessoas daquela comunidade foram contratadas pela Redditor. E o que isso ajuda quem mora no prédio que está impactado por aquilo? Primeiro, que se a pessoa que vai trabalhar ela é da comunidade vizinha, diminui o número de carros, melhora o fluxo de trânsito. E, segundo, é um número menor de pessoas que estão sem ocupação social, sem estar sofrendo da pobreza e sem ser sujeito até, no futuro, como um ator, sujeito a ser um ator da violência. Então, usei as palavras com muito cuidado, porque eu não quero fulanizar, nem botar a culpa na pessoa que está na pobreza, mas para dizer que não existe, para um empreendedor, uma motivação maior do que entender que, na relação dele com o Estado, o investimento que ele fizer e que o Estado fizer, juntos, vai gerar um melhor ambiente de negócios, vai melhorar a estrutura de logística, sobretudo, melhorar a sua estrutura de demanda. Então, é muito complexo para que eu defina da minha cabeça ou da de Bruno. Tem que ser algo construído com vocês. Mas, sim, a gente está buscando, a partir de demonstração de projetos concretos, ações concretas, tentando modelar e, a partir disso, mostrar à sociedade, na forma de comunicação, onde gere maior envolvimento social, e a gente consiga juntos esse novo caminho para Salvador. Obrigada, Ana. Bom, temos várias perguntas, mas já precisamos encerrar. Só queria pegar meu biscoito aqui, viu, Ana? Porque a Ganju e eu fizemos parte da equipe do PEMANC na área de comunicação e mobilização social, em parceria com a Way Carbon, WWF, o BID e a cooperação alemã GIZ. Fizemos a diagramação, justamente, não sei se vocês conhecem, mas está no site da Prefeitura esse documento, e junto com vários vídeos também, tentando traduzir o que é que significa mudanças climáticas na prática, e também trazendo o conceito de justiça climática, de racismo ambiental, porque numa cidade como Salvador a gente não consegue mitigar ou adaptar a cidade do ponto de vista climático sem pensar nas pessoas, sem pensar que 72% da população de Salvador vive em área de risco, e uma boa parte dessas pessoas são mulheres, são pessoas negras, então a gente não pode separar o que é meio ambiente de gente jamais. Gente, muito obrigada pela presença, Ana, Guga, Ana, vocês todos. Comunicação é sobre criar vínculos, sobre ser parte de alguma coisa, sobre ter senso de pertencimento, para que a gente possa ter cuidado, né? A gente não cuida, a gente não tem afeto daquilo que a gente não conhece. Então, esse painel e esse evento, o Screen como um todo, é uma forma de trazer as falas de Salvador, de pessoas daqui, para que a gente tenha afeto pela nossa cidade, para que a gente possa conhecer e ser parte desse momento e desse movimento que é ser parte da solução, e é uma escolha. Então, agradeço a vocês todos por estarem aqui, a todo mundo que está trabalhando, vocês que estão aqui, driblando a fome, e é isso, vamos para frente. Vai dar certo um dia, não sei quando, mas vai, eu sei. Vamos nessa. Muito obrigada, Leana. Obrigada a todos pela participação.